Boa noite, pessoal, tudo bem? O tema de hoje vai ser aberto a dúvidas como um todo sobre food styling. E eu gosto, assim, eu tenho começado sempre falando sobre o tema para que as pessoas que estão chegando agora possam entender sobre o que é o assunto e dar um norte aí para que as perguntas possam ser feitas. Então, vou fazer um apanhado aí do food styling para que as pessoas possam entender um pouquinho. Se você já assistiu a aula gratuita que eu disponibilizo, tanto aqui no Instagram, no link lá no perfil, quanto no meu site, você já viu alguns truques de food styling para publicidade, né? Para foto de estúdio, publicidade, que você precisa que tenha a foto, ela tem que ser muito bem acabada. Então você tem que usar truques assim, produtos químicos, deteriorização do alimento para que você possa deixá-lo perfeito para uma foto de uma embalagem, de um outdoor, de um material assim. Toda a minha carreira, o que eu mais usei foi o food styling para melhorar e aumentar o valor agregado do prato que é servido no restaurante, né, nos meus clientes. Que é aquele food styling mais do dia a dia, mais para que ele possa melhorar sem bagunçar, melhorar sem estragar, melhorar sem ter perda do alimento. E eu tenho falado muito sobre isso, levantado muito essa questão, porque às vezes as pessoas querem aquela cena, né? Aquele teatro. Então, igual a aula, né, que eu tenho lá, aquela aula gratuita, em que eu coloco frango e aí eu passo todo aquele caramelo e faço o soprador. Pô, aquela técnica é sensacional e para você fazer uma foto de uma publicidade aí, uma foto de Natal, ela fica impecável. Porém, não é um tipo de foto que você vai fazer no restaurante, porque demora muito tempo, é complicado, você tem que usar vários recursos químicos. Então, o que você, na verdade, vai usar cada vez mais? E hoje, com a rede social, se faz necessário cada vez mais fotos para o dia a dia, fotos para que o cliente use com regularidade. E aí entra uma forma de você usar o food styling para que você deixe aquele alimento mais bonito, para que você saiba como manter o brilho, como manter o que é úmido parecer, né, o que é molhado parecer molhado, o aspecto crocante do que é crocante. Então tudo isso é a função do food styling nesse tipo de foto mais do dia a dia. É você saber distribuir aquele prato, como é que você vai colocar, principalmente no food styling para restaurantes, né? Hoje em dia os cardápios impressos estão desaparecendo, nenhum restaurante hoje em dia está usando mais, porque com a pandemia surgiu a necessidade de você criar aqueles cardápios com QR Code, né, que você já tem o aplicativo. Existe um serviço agora que eu não sei se ele é o único, mas é o que eu mais vejo, que é o Goomer. Então, a pessoa precisa o quê? O cliente que antes tinha, às vezes, uma foto ou duas por exemplo, na aba de refeições do cardápio, tinha uma foto ou duas para exemplificar. Agora não, ele precisa ter de todos, não só para esse cardápio digital, mas também no caso de você ter um delivery, né, um iFood, um Uber Eats. Então você precisa ter fotos boas, de qualidade, bem acabadas. E aí quando você vai fazer uma foto de um prato desse, a tendência é que o pessoal hoje, ainda mais com essa chuva de profissionais que estão vindo para o mercado de gastronomia, que foi um mercado que cresceu muito na pandemia, o que deixou de ter de eventos, dos fotógrafos de evento, fotógrafos de casamento, foram perdendo trabalho, os fotógrafos de gastronomia foram ganhando cada vez mais, porque se tornou essencial para o negócio de gastronomia ter as fotos, principalmente por causa dessa necessidade aí dos aplicativos para delivery e também das redes sociais. E aí você vai ver, a maior parte da pessoa não usa o food styling para poder fazer essas fotos. O prato vem do jeito que vem preparado na cozinha e a pessoa vai, né, no fotógrafo, clica, acabou, faz uma luz bacana, bonita e tal, faz uma decoraçãozinha, uma composição e vai clicando. Só que aí o que acontece? O prato em si, a refeição em si, muitas vezes nem é tão bonita e como ela é servida, ela vem sem a técnica do food styling. E aí entra assim, no meu olhar, 50% da qualidade já se perde, já se compromete, porque a pessoa não tem a técnica do food styling
ela vai fazer aquela foto como ele é para consumo, e é o que eu digo para as pessoas, o olho é diferente da lente. Então, o que pode estar bonito para o olhar, para o que está ali na mesa, na hora que você vai comer, na hora que você clica, não tá. Então, o ponto da carne é o primeiro de todos. A carne para fotografia, ela não pode ser como ela é feita para servir. Ela tem que ser muito mal passada. Porque na hora que você joga na luz, assim, você pode usar até uma luz bastante intensa, ela vai ficar mais escura. Principalmente se for uma carne que venha servida num prato branco. Então, o contraste da carne com o prato branco, a luz que você precisa jogar para não estourar aquele branco, ela não é o suficiente para poder deixar a carne com aparência suculenta. Então entra o food styling para isso, para você saber o ponto da carne, para que você saiba como posicionar a carne do jeito certo. E aí entra também as refeições. Como é que você vai montar um prato de forma a você mostrar todos os ingredientes que tem naquele prato, sem que um tampe o outro, roube a cena do outro? Quem é o alimento ali mais importante na hora que você está montando? O que você tem que destacar num prato, sei lá, num PF, né? Numa cena dessa, numa pizza, numa foto de massa. Como é que você vai fazer o food styling para aquele prato que às vezes a pessoa tem segundos para olhar ali para escolher, vai ficar convidativo, vai ficar bonito, mas que muitas vezes você também não precisa fazer uma mega produção, porque não é mais aquela foto que vai ter um destaque gigante numa página de um cardápio. Então, ela tem que ser bonita, que é o que eu chamo de fluxo rápido, né? Ela tem que ser uma foto bonita, ela tem que ser uma foto bem acabada e ela, acima de tudo, tem que ser uma foto didática. Principalmente agora com essa questão, o garçom não tá indo tanto, né, à mesa como era antes, é diferente o pedido. Quanto mais ilustrativa for aquela foto, mais o cliente vai entender e menos problema vai ter. Então não é chegar e fazer aquele truque de food styling que é feito para estúdio para que o alimento pareça falso. Ao contrário, ele tem que parecer como ele é servido, só que bonito o suficiente para atrair, para dar vontade de comer e para que a pessoa consiga entender todas as camadas, todas as etapas, o ingrediente não tampar o outro, a farofa que é crocante tem que ficar crocante, o pastelzinho também, mas na hora que você for fazer um creme, um molho, ele tem que ter brilhos, ele tem que estar liso, então você tem que saber como porcionar, como distribuir. Então, tudo isso é o food styling. Não é simplesmente chegar e pincelar, botar a cola no lugar do leite, como você já deve ter visto ensinando. Não é passar óleo na hora que você vai usar um determinado alimento que você precisa fingir que é um outro alimento. Sabe, a gente vê isso muito hoje em dia na internet, né? Com o boom da fotografia de gastronomia, as pessoas têm colocado muitos desses truques, o que chama a atenção, a pessoa fica curiosa com aquilo ali. Mas no dia a dia, aí nesses 15 anos de profissão que eu tenho, o que eu menos usei foi isso. O que eu mais uso é saber porcionar, saber o ponto certo da carne, saber distribuir o alimento do jeito certo, saber valorizar o que tem que ser valorizado, saber distribuir as porções para não ficar nem muito nem pouco. Então tudo isso é o food styling, e é o food styling do dia a dia. E é o que eu tenho até ensinado. Eu ensino algumas coisas, alguns truques mais impactantes, assim, mais visualmente interessantes, porque eles são curiosos, né? As pessoas têm vontade de saber. Mas se você pensar, quer ver, tem um vídeo que eu falo no YouTube sobre as raspas de chocolate para você botar numa sobremesa. É a coisa mais simples do mundo. Mas aquilo ali é o food styling. É você achar uma técnica que você vai melhorar a aparência daquele alimento, no caso desse vídeo é de uma sobremesa, simplesmente com um detalhezinho, um truquezinho que você coloca no preparo e ele te facilita, fica mais bonito, fica mais apetitoso e transforma a fotografia. Todo mundo sabe que o food styling é a minha bandeira principal e é o que eu falo para todo mundo. Se você tem uma foto extremamente limpa, às vezes com uma composição até simples, mas que você tem uma luz bem posicionada e um food styling impecável, a sua fotografia se transforma. Então, o food styling para mim é a grande mágica da foto de alimentos, tá? Bom, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Vou fotografar salgadinhos nessa quarta-feira. Tá, aí você quer saber o que exatamente, assim, se é, de repente, como montar, você quer um truque exatamente de food styling, você quer saber como é o porcionamento. Eu vou te dar um apanhado aí. O salgado, por si só, ele não
não é um alimento que normalmente apetece tanto, porque normalmente é fritura, né? Alguns são assados, mas não é um tipo de foto que normalmente é bonita por si só. Então o truque normalmente é você criar primeiro uma composição que seja interessante, evite fazer aquela foto que você normalmente vê, que é só a cestinha com um salgado dentro, ou só uma porção com salgado dentro. Cria uma ambiência, conte uma história como se a pessoa estivesse ali consumindo. E o mais importante, os salgados, o ideal é que você peça para o teu cliente não pegar salgados congelados para depois fazer para foto. É muito comum o cliente querer aproveitar o prato que ele já tem ali, que já está porcionado. É muito importante você preparar o alimento para a sessão de fotos. Então, ele vai ser fresco, vai ser feito na hora, se possível. Você pode, inclusive, colocar na cena o alimento, por exemplo, o salgado, ainda com a massa atrás, para poder criar uma sensação de frescor. Você vai dourar esse salgado, ele tem que ser um pouco mais, ele é ao contrário da carne, tá? Os salgados, ele tem que ser dourado um pouco mais, então deixa fritar um pouquinho mais, deixa assar um pouquinho mais, porque aí todo o dourado dele vai aparecer. É legal que você mostre algum deles aberto para a pessoa entender, principalmente se você vai trabalhar com queijo. Então esse queijo aí, normalmente o que eu falo, o alimento tem que ser preparado na hora da foto. Então vocês vão separar todos eles antes de assar, antes de fritar, vai fazer a foto daquele prato, por exemplo, daquela coxinha, frita naquela hora e leva e monta aquela coxinha. Na máxima, a distância assim, curta, para você dar o timing só de você ajustar o seu cenário e aí vir a nova leva. Mas é importante na hora, porque imagina, se você vai fazer uma bolinha de queijo, na hora que frita e já vai para foto, e você consegue às vezes abrir, você já tem aquele queijo derretendo, você já tem aquela fumaça que vai sair dentro dele, sem que você precise usar truques para isso. Aqueles truques de food styling para estúdio. Então, quanto mais fresco o alimento e preparado exclusivamente ali para aquela foto, melhor. Peça também para ter o cuidado do recheio, para vir um recheio mais sortido. Por isso que é importante preparar para a foto, tá? Então, em vez de pegar aquele que já está lá amassado, misturado, congelado, assar na hora, não. Pede para ela fazer, moldar aqueles que vão ser para fotos, caprichar no recheio, deixar tudo bonitinho, sabe? Imaginar que ela vai estar fazendo aquilo ali como se fosse se maquiando para poder ser fotografada. Então, o food style ali, ele tá para comida como a maquiagem tá para modelo. Então, eu acho que para salgado, as dicas são basicamente essas. Criar uma ambiência, contar uma história pela foto, confeccionar, né, os salgados para a sessão de foto, para que o recheio fique bonito, para que ele fique todo certinho, todo arrumadinho. Assar ou fritar mais do que o normal, para que na hora que você joga a luz, ele ainda fique dourado. E se possível, se ele tiver um recheio bonito como são os de queijo, fazer alguns mais humanizados para que você possa abrir e mexer com aquela coisa da vontade de comer, que a pessoa vê o recheio e o queijo derretendo, tá? Eu acho que essas são as dicas que eu consigo fazer aqui agora, mesmo sem te mostrar. Deixa eu ver aqui a próxima. Finalização de pizza com soprador térmico ou no forno mesmo? Então, na aula que eu fiz ao vivo, eu mostrei lá, ela tá lá no YouTube, inclusive. Você tem duas opções. Ou, dependendo do ingrediente que ela tem, por exemplo, se for uma de rúcula ou alguma coisa assim, você vai fazer, depois que você fizer a técnica, tá? Da fatia, só você entrar lá no YouTube que você vê a técnica da fatia, para que você corte ela antes. Coloque o queijo depois naquela fatia em especial, as tirinhas, para que ela possa puxar só aquela fatia. Aí essa você faz no soprador. Porém, se você for fazer uma, por exemplo, calabresa, a própria mussarela, você pode fazer o seguinte, você pode cortar antes de assar, distribuir a mussarela totalmente na pizza e naquela onde você cortou a fatia, você bota as tirinhas que são para fazer uma puxada e aí você joga no forno. Você pode fazer isso. Eu gosto do soprador nas tirinhas porque aí eu consigo ter o controle de aonde que eu quero soprar mais ou soprar menos. Eu acho que voltar para o forno funciona bem, só que qual é o risco da mussarela, que é aquela salpicada que se joga na pizza normalmente, misturar com as tirinhas? Pode acontecer. Então, normalmente eu prefiro, quando eu tiro do forno, eu dou esse acabamento e sopro. Só que tem um problema com isso.
às vezes o queijo do Reza Pizza pode endurecer enquanto isso. Então, você tem que ter um timing muito certinho. Tem uma opção também, você pode pré-assar com queijo, jogar as tirinhas e voltar só para dar aquele susto, e aí ele poder derreter aquelas tirinhas e dar o resto do acabamento na pizza. Tem que ter um timingzinho, tá? Pra você saber o que funciona. Quando é para estúdio, é tudo no soprador. Quando é no cliente, você pode fazer isso. Botar ele inteiro, preparar e botar ele inteiro, pré-assar, cortar, fazer as tirinhas e voltar só um pouquinho, tá? Ou você fazer só esse detalhezinho no soprador na hora do clique. Beleza, Juliana? Espero que tenha ajudado aí. Como montar, como distribuir, aí nesse caso seria mais os alinhamentos, né? Você pode fazer, se for um salgado mais elitizado, vamos dizer assim, você pode fazer uma arrumação meio em linha, né? Fazer como se fosse uma diagonal, eu acho que eles ficam muito bonitos. Você pode, se ele for maior, tem até uma foto que eu postei recentemente de uma empanada, que ela era maior. Então, quando ela é maior, eu coloco ela sozinha, geralmente em cima de uma tábua, faço depois um cortado. Mas quando é salgadinho pequeno, o que eu acho mais bonito é dentro de algum pote, tipo um montinho mesmo, e aí às vezes você pode deixar do lado de fora esse que você vai abrir, ou abrir de uma forma humanizada, se você vai fazer para rede social, a própria mão, pegar uma mão bonita e abrir esse do queijo derretido na hora, ou do queijo derretido ser um só, sozinho, sabe, da mão puxando. Então, assim, você pode explorar de várias maneiras esse food styling, mas esse porcionamento dele montadinho fica bem legal quando é coxinha, bolinho, e se você tiver uma decoração também que tenha mais do elemento atrás, fica bem bonito também. Isso tudo para salgado, que eu acho que é o que sai muito, né? Então tá, vamos ver aqui. Como chegou a fotografia gastronômica? Quero começar, mas não sei por onde. Ah, meu amor, você tá no lugar certo. É justamente sobre isso que eu falo. Aqui, eu comecei fazendo um curso justamente de food styling em São Paulo. Eu já era fotógrafa de publicidade e aí eu queria explorar um pouco mais essa área. Eu fui para São Paulo e fiz um curso de food styling e aí eu fiquei louca, me apaixonei, voltei para cá e aí eu comecei a fazer cada vez mais. Eu era a única fotógrafa de alimentos na época aqui em Brasília. Tem muito fotógrafo de publicidade que faz foto também de gastronomia, mas é diferente, porque quando você tem o olhar do food styling, você tem o olhar da foto de gastronomia, ele é diferente. Quem começou já a estudar sobre isso entende do que eu tô falando. Então aqui você pode dar como diz o pessoal, dar uma maratonada aqui nos postagens, no Telegram da gente, que o nosso tema é só isso. É a fotografia de alimentos como uma profissão e capacitação, para que você tenha uma foto cada vez melhor, com mais qualidade, tá? Então aqui você já vai encontrar bastante informação e eu espero que ajude, porque o pessoal tem falado e me dado um feedback muito bom, que tem ajudado, e quando eles estão praticando as técnicas de food styling, tem um upgrade assim muito grande também. Bom, deixa eu ver aqui então outra pergunta. Você acha que o fotógrafo precisa ter conhecimento em marketing para saber que foto vende mais? Não, de jeito nenhum. Para você ser um profissional, você tem que entender toda a construção dessa imagem profissional. E um dos passos mais importantes é o food styling. Agora, o marketing, sim, é bom você saber, mas como qualquer negócio. E não é a foto que vende mais. É um pouco mais complexo do que isso, entendeu? É você entender o teu cliente, entender o briefing, passar através da tua composição, da tua história, da tua foto, a mensagem do que o cliente precisa. Nem todos os públicos atendem, respondem a algumas técnicas. Então, uma foto que vende mais para um, não obrigatoriamente vai vender mais para o outro. Agora, o food styling é fator assim, fundamental para que você consiga fazer aquela foto daquele prato que você está preparando vender mais. Então, você precisa fazer o cliente precisa aumentar o ticket médio lá daquele prato. Então, o food styling vai valorizar aquela apresentação daquele prato, fazer uma foto bem feita que vai dar água na boca, vai ajudar também a melhorar a apresentação do prato para depois, que é uma das coisas que eu ensino, é você saber que aquele food styling que você está sugerindo, não é que você está transformando a foto do seu cliente, ao contrário, você está sugerindo até uma melhoria de apresentação. Então tudo isso faz parte da venda.
entendeu? Não é só o marketing do que vende mais. Parece complexo, não é, é simples, mas você tem que entender o todo. Às vezes você pegar uma pecinha do quebra-cabeça não faz sentido. Então, pra mim, o food style é como se fosse, sabe, aquela peça-chave ali do coração do quebra-cabeça. Você pode até fazer os outros, mas se você não souber aquela, o teu quebra-cabeça fica sem sentido. E quando o cliente quer interferir? Então, isso aí é minha especialidade. Como eu falo, você como empreendedor, né, o fotógrafo, dentro da minha filosofia, né, de trabalho, ele tem que ser, para que ele seja grande, ele tem que ser um empresário. Ele tem que pensar como empresa, como um negócio. Senão ele vai estar sempre fazendo trabalho para clientes pequenos. Então, quanto mais você pensar como uma empresa, mais você vai entender todo esse passo da preparação da foto na hora do cliente, saber lidar. E outra, lembra que a gente já conversou sobre isso? O briefing, a preparação, a confiança que você vai passar para o teu cliente. A partir do momento que, primeiro, você já tem fotos poderosas, fotos impactantes, o cliente já sabe que você não é amador, né? Então você já chega com ele com um portfólio bem preparado, técnico, você já sabe que ele não está falando com amador. Na hora de você conversar com ele antes da sessão de foto, fazer aquele briefing, fazer todas aquelas etapas que eu ensino, lista, organização, pré-produção, aprovação de referência antes da foto. Porque aí quando você chega lá, o cliente não tem o que interferir. Porque ele já viu tudo que você orientou, preparou, ele sabe com o que ele está lidando e foi tudo pré-aprovado. Então quando você chega para executar, você está simplesmente executando. Imagina, Alan, é como se fosse um projeto de arquitetura. A pessoa chega para um arquiteto, na hora de estar debatendo o que vai ser feito, o que não vai ser feito, o cliente até dá algum palpite. Gostaria que fosse isso, aquilo, outro. Se o arquiteto mostrar para ele, por A mais B, por que aquilo ali é importante, o que não é, ouvir, às vezes, a opinião do cliente, que é importante também ouvir, né? Às vezes ele está dando um outro olhar, né? Vendo por um outro ângulo. Como eu falo, uma verdade não anula a outra. Então, às vezes, você entra com aquela questão técnica, mas ele vai dizer, putz, aqui os meus clientes adoram tal coisa. E aí, já que você está fotografando para o cliente dele, você tem que ouvir. Mas voltando ao exemplo, tá? Na hora do projeto, na hora de pensar no projeto, você ainda tem palpite. Mas na hora que você já aprovou o projeto da arquitetura e está começando a obra, você vai dar pitaco? Normalmente acontecem alguns problemas, se ajusta, né? Vai se balizando ali a hora durante a sessão de fotos, mas você está se guiando por um projeto. A foto é a mesma coisa. A gente fala, né? Eu ensino sobre justamente a construção de uma imagem, para que quando você chegue no seu cliente, ele já saiba o que você vai fazer. Ele já sabe que você teve um briefing, que ele aprovou uma referência, que você está mostrando para ele qual é o caminho, por que você está escolhendo aquele estilo, para que público que você vai estar falando, e aí ele vai interferir o menos possível, entendeu? É toda uma construção como é um projeto de arquitetura. Eu adoro usar as analogias com outras profissões, porque fica muito mais fácil de você entender. Sandrinha, tem uma pergunta aqui, se acreditar é nata ou são muitos livros e cursos? Sandra, eu conversei sobre isso na aula, na nossa reunião, lá naquela última reunião dos alunos. A gente estava falando sobre repertório. Então a gente é a soma de tudo que a gente aprende na vida. E muitas vezes, eu até já falei isso com o pessoal do Telegram também, você assistir filmes que falem de outras coisas, ir para o cinema, ver uma exposição, ler um livro, acompanhar fotografias de outros estilos, aprender habilidades novas. Você vai criando um repertório aí de informações que depois é só você combinar aquilo ali. Então, a criatividade é algo que você exercita, como qualquer coisa na vida. Você tem que saber a técnica, misturar com informações, porque o seu cérebro é aquilo ali, né? São as sinapses que vão acontecendo e você vai costurando aquelas informações e gera um produto final. Então, assim, fica tranquila que muita coisa é aprender a apagar incêndio com o tempo. E muita coisa é uma mistura de informações. Entendeu, Sandrinha? O mais importante agora é você entender a técnica, saber executar a técnica, porque depois que você sana a base, que é a técnica, os 7 passos, né?
os 7 passos que a gente estuda, depois que você entende aquela técnica, na hora que você começa a mesclar, você faz tipo uma análise combinatória, né? Então você começa a projetar aquilo ali de proporções muito maiores. Então uma coisa combinada com outra dá 2, 1 com 1 dá 2. Mas esse 1 com 1, se você tem mais outra informação daqui, aquilo ali já faz combinações e geram vários outros pares de combinações. Então assim, quanto mais repertório, mais fácil de você combinar e mais inteligentes vão ser as suas criações. É normal, por isso, porque você tá falando que você tá ficando perdido às vezes, é por isso, porque você ainda tá aprendendo a base. Quer ver um outro exemplo? Adoro analogia. Você sabe dirigir? Dirigir é assim, quando a gente começa, a gente fica o cérebro o tempo inteiro. Agora é hora de passar a primeira. Agora tira o pé da embreagem. Não, agora olha o retrovisor. Gente, eu lembro eu dirigindo, aprendendo a dirigir, era ridículo. E todo mundo deve ter passado por isso. Você fica ali que você não sabe o que você aperta primeiro, a mão vai para um lado, vai para o outro. Hoje em dia, você dirige se você quiser, você consegue dirigir tomando Coca-Cola, falando no celular, ouvindo um podcast, tudo ao mesmo tempo agora. Né? Então, assim, não que isso seja certo, estou dizendo, se você quiser, você ainda consegue fazer. Então, é a prática. Quando você entende a técnica, executa a técnica, o repertório vai vir depois no automático, exatamente. Depois vai no automático. Aí é que eu falo que entra você saber usar todas as técnicas. Então, você sabe fazer um freestyle? Executa com perfeição aquela técnica. Depois a sua mente vai estar livre para que você possa criar composições ricas, contar uma história. Mas se chega na hora, você não sabe a técnica, né? Você não sabe como é que vai preparar aquilo ali. E aí vai se lascando para montar uma cenografia e tenta corrigir o problema do alimento que veio ruim da cozinha. E não fez o casting, né? Não fez a lista de compra. Aí chega lá, o cliente tá lá com aquele tomatão verdão. Você vai ter que se virar. Aí você não faz o Photoshop ainda. Aí, entendeu? Aí vira uma grande bagunça. Então, quando você cria esse automático, você consegue depois criar essa análise combinatória dessas informações todas. Entendeu? Seu sonho é fotografar com uma food stylist? Que nada, besta. Você tá se preparando justamente para isso, para você ser um food stylist. É legal ter alguém? Sim, é legal. Mas eu não sinto falta. De verdade, eu não sinto falta. Eu gosto quando eu fotografo um chefe, e aí tem aquele trabalho autoral do chefe, que é lindo, maravilhoso. Mas a técnica de food styling, eu não sinto falta, mesmo. Você vai ver na prática, você vai ver. Com o tempo, ó, vai ser assim. Tem mais uma perguntinha aqui. Tenho dúvida quanto ao ponto da carne. Sempre mal passada? Sempre mal passada. Sempre mal passada. Tá, o famoso boi mugindo. O que você tem que tomar cuidado é que às vezes sai o sangue, né? Quando ela tá muito mal passada, ela sai o sangue e ela pode sorar o sangue no prato. E aí é interessante, como sempre eu ensino, levar na hora. Tá tudo pronto, o prato tá pronto, a proteína é a última a ser colocada. E aí você vai, coloca, depois que você já fez todos os cliques, você bota aquela carne lá super mal passada e garante o clique ali, na hora que ela chegou. Porque aí você não tem problema dela sorar. Se você começa a demorar, aí vai ajustando as outras coisas, vai mexendo, ali ela já começou a sair o sangue, aí já meleca no prato todo, tá? Ou se você for fazer só a carne, fica lindo, aquele suco assim da carne. E aí você pode até fatiar quando ela tá mal passada e deixar aquela parte dourada, rosada por dentro, fica lindo. Mas é um boi mugindo que você vai ver que na hora que você for clicar, não vai ficar parecendo cru. Então assim, ela tem que ser seladaça, bem dourada do lado de fora, sem estar preta, mas bem mal passada. Não tem mistério, eu ensino isso, né? Você vai acompanhar lá, se você fizer aquela minutagem ali certinha, você vê que vai dar certo. E aí também você pode orientar o pessoal do restaurante, tá? Eles sabem também. Tá meio que dando fome. Alô, o que eu acho mais difícil de fotografar? Não sei, eu sempre falei que era um hambúrguer, mas com o tempo eu fui pegando, a técnica do hambúrguer pra mim já é tão automática que hoje eu não vejo dificuldade. Talvez eu acho que são alimentos assim, hoje em dia, os alimento feio, alimento tipo assim, comida nordestina, carne de sol, pra mim é sofrido
fazer esse tipo de coisa. Porque não tem muito o que você aplicar de técnica de food styling para fotografar esse tipo de comida. Então, assim, é meio raçudo. Mas não tem jeito, né? Você vai fazendo. O chocolate é difícil de fotografar? Alan, é difícil de fotografar porque tu não viu a aula de chocolate, tá? Então, depois a gente vou dar uma puxãozinha de orelha em você que não assistiu as aulas de food styling ainda, tá? Aí você vai me dizer se facilitou ou se não facilitou esses meninos. Food styling de cuscuz. Então, o cuscuz, quando eu fotografo, aí entra aquilo que eu tava falando. Eu oriento o pessoal da cozinha para preparar de acordo com as orientações. Então, o food styling muito tem coisa que você, fazendo a orientação culinária, ele pode já sair pronto. Então, o cuscuz, quando ele é todo arrumadinho, o queijo já é colocado do jeito certo, sabe? Tem uns cuscuz que são uns potinhos, assim, com uns forminhos, fica super bonitinho. E aí você usa uma louça legal e ele fica lindo por si só. Dá até pra você dar aquela cortadinha, aquela cavadinha, fica legal. Mas se você pega aquele cuscuzão, assim, salteado, sabe aquele cuscuz tipo marroquino? Você pode até arrumar e jogar, de repente, um ragu por cima, uma linguiça picadinha, uma coisa assim por cima, que aí você vai transformar a aparência daquele prato. Que é isso que eu falo, é você pegar um prato que ele já existe e fazer o food styling para transformar ele da melhor apresentação possível, para que o cliente consiga entender o que tem ali, quais são os ingredientes que tem ali, como ele é preparado, você vai conseguir entender o que tem e ficar agradável, né? Ficar bonito de se ver, mesmo sem você precisar de fazer muitas técnicas, muitas coisas fakes, né? Muitos usos, né, de processos químicos, materiais falsos para fazer ficar bonito. É isso, gente. Eu acho que foi um apanhado bom hoje de perguntas. Deixa eu ver se tem mais um. Ah, o Eric tem mais uma pergunta aqui. Principais dicas de food styling de hambúrguer. Fiz um food styling de hambúrguer na live do lançamento do Última Turma. E esse trechinho tá no YouTube. Melhores Momentos 2, parte 2. Eu mostro aquilo ali. Aquela é a construção da foto tradicional de hambúrguer, do food styling tradicional de hambúrguer. Mas o segredo é você deixar todas as camadas separadas, aparentes. Tem uma posição certa para que você escolha cada elemento, tem um truquezinho. O hambúrguer sempre mal passado, o queijo derretido na hora do clique. E a maior parte das vezes eu faço, quase todas as vezes, inclusive, eu faço a foto construída. Então, assim, tem hambúrguer que já é mais simples, que dá pra você montar, derreter o queijo, botar a salada, puf, já fotografou, tá lindo. Mas tem uns que são em várias camadas, então eu gosto de ir fazendo. Faço a camada, faço o clique, monto a outra, preparo, faço clique, e depois eu monto, faço a máscara e monto ele no Photoshop, porque eu pego o melhor de cada etapa, para não correr o risco de quando eu chegar no meu clique final, o queijo já ficou seco. Mas dá uma assistida nessa parte. Ali tem uma montagem, tem uma mini aula que eu dei e ficou esse trecho eu mantive nesses melhores momentos, tá? Gente, ótima noite para vocês, uma ótima semana. Espero que essas dicas de hoje tenham ajudado de alguma forma. Um beijo, meus amores. Nos vemos então depois, na próxima segunda-feira. Tem mais uma sessão de perguntas e respostas. Tchau!